Fala galera, beleza? Finalmente tá saindo o vídeo aí do Europeu Sem Kimono e do Roma Open. Infelizmente não consegui todas as lutas, muitas, assim, eu precisei contactar um monte de gente para pedir as lutas, algumas pessoas filmaram. Quero agradecer a todas as pessoas que filmaram e mandaram vídeo, o Ari, o Albert, que tem a página lá, Life for BJJ, todo mundo que filmou, o Gabri, lá da Itália também. Galera que filmou, muito obrigado aí por terem tido paciência, né, para filmar. Pô, o Gabri, eu dei o meu celular para ele, meu celular acabou a memória, ele pegou o dele, filmou, então, pessoal, obrigado. Peguei alguns vídeos da BJJF, então assim, a qualidade dos vídeos não tá a das melhores, né, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu acho que é isso. Eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre a suplementação que eu uso e a Adaptogen, a empresa que me patrocina, postou lá no canal deles, então eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês. Se vocês querem conhecer os suplementos da Adaptogen e querem saber um pouquinho mais do que eu uso no dia a dia, tá lá no site da Adaptogen. Se gostarem, dê um like aí no vídeo, se inscrevam aí e é nóis, tamo junto. Então, galera, vou começar com a luta que eu perdi, né? Acho que quando a gente perde, a gente tem uma ótima oportunidade de evoluir. Então vamos começar. Esse moleque aí é um russo que eu já tinha lutado. E um russo não, um polonês que eu já tinha lutado, duro pra caramba, sabia. Tem como característica uma raspagem de gancho muito forte, coisa que não é normal de se ver hoje em dia, né? E é isso, vou recomeçar. Então, um cara, um cara muito guardeiro, ele geralmente tem a manha de puxar muito bem pra guarda. Então eu tinha a opção de entrar nas pernas dele ali ou fazer outra coisa. Então a minha estratégia era dar um armlock voador por cima de tudo ali, ó. Mas ele escondeu legal o joelhinho ali. E aí foi difícil de eu conseguir executar legal essa minha estratégia, né? E daí começou, ele ficou tentando me raspar de X ali, mas não teve muito caô. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Comecei a tentar passar a X dele, até acho que até consegui. Eu, eu vou ganhar a perna dele de dentro ali, eu vou passar do joelho dele, ó. Olha lá, eu ganhei a perna dele de cima, pulei por cima de tudo, mas ele foi rápido, colocou o joelho dele por dentro. E aí ficamos ali. Fiquei tentando colocar as duas pernas dele junto para poder trabalhar melhor. Até consegui uma pegada boa ali, ó. Tive uma pegada boa. Ganhei a lapela lá pra mim, passei, né? Cheguei ali do lado, falei, agora eu passei. Mas ele fez um bom trabalho virando de quatro apoio. E se eu não me engano, ele vai me dar só uma vantagem aí. Porque eu não estabilizei a posição. Eu quase cheguei numa posição lá, fui pro outro lado. Mas eu tava tão tranquilo ali que eu ia passar a guarda dele que eu nem fiquei brigando muito pra pegar as costas, não. Eu queria realmente imobilizá-lo de costa no chão. Eu vou treinar muito finalização dali e a pegada das costas, velho. Acho que eu tava sem o time da posição e não consegui aproveitar bem isso aí. E eu acho que isso pode ter sido o principal motivo da minha derrota. Eu não soube, um, estabilizar e dois, entender que eu tinha perdido a posição e ir pras costas dele. Mas eu tava bem suave ali, eu tava soltinho, mano. Tava soltinho. Tava bem rápido ali em comparação, ó, tal. O tempo todo dando blitz ali. Aí eu já tinha conseguido algumas vantagens, se eu não me engano. Olha lá, ó, fazendo as passagens que eu já faço bem, enganando ele ali, ó, passando para um lado e pro outro. Uma coisa de ter perdido peso, galera, de ter perdido esse peso, foi que eu me senti muito rápido, entendeu? Coisa que eu não me sentia há muito tempo. Eu tava me sentindo muito forte, mas eu tava sentindo que eu tinha perdido um pouco minha velocidade. E quando eu perdi esse peso, pô, parecia que eu tava tão forte quanto, mas com uma velocidade muito maior. Eu gostei de ter perdido peso. Mas aí basicamente eu fiquei dando blitz nele, tentando juntar os dois joelhos dele ali. Eu acho que um cara flexível, ele tem muita dificuldade quando ele, quando o passador encosta os dois joelhos dele, né? E muda o quadril dele numa direção. Então eu fiquei tentando deixar o quadril dele bem de lado.
e colocando o joelho dele junto ali. Mas um cara que faz muita raspagem de gancho, ele faz um bom trabalho voltando o quadril e apontando o joelho pra cima lá, ó. Mas aí eu tava, olha lá, eu tava de boa, mano. Tava dando uma blitz boa nele ali, ó. Mudando a direção pra caramba. Pô, eu tava me sentindo muito tranquilo pra lutar com esse cara aí. Aí agora eu comecei a colocar uma pressãozinha no gancho dele de cima ali, ó. Ganhei a calça, fazendo uma pressão com o meu ombro, evitando essa pegada de de gola cruzada dele. E aí, ó, foi o momento que eu errei. Ele me colocou nessa guarda X e passou o meu pé pro outro lado. O árbitro vai mandar voltar no meio. Uma coisa horrível quando volta no meio é que é sempre uma oportunidade para alguém, né? E eu, de umas lutas pra cá, eu tenho tido esse problema de voltar no meio, mas não voltar no mesmo ritmo que eu tava, entendeu? De voltar muito confiante ou às vezes meio displicente. Foi exatamente isso que aconteceu aí. Eu voltei no meio e não voltei no mesmo ritmo. Parece que quebrou um pouco do meu raciocínio. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai jogar meu pé pro lado de lá. Eu tava defendendo bem ali, não deixei ele segurar, ó. Vou estourar a pegada dele. Aí ele vai jogar meu pé pro outro lado, que vai tirar completamente minha base. Ele vai tentar ir numa americana lá, agora vai passar meu pé pro outro lado, ó. Da cabeça dele. Olha lá, vai passar meu pé pro outro lado. Aí o que que acontece? Eu sou muito confiante, não briguei pra recuperar a posição. Ali fiquei só com o braço ali de apoio, mas era questão de tempo dele me raspar ali. E quando ele me raspou, eu tava muito confiante que eu ia derrubar ele de qualquer jeito, né? E que eu ia raspar de qualquer forma. E o que realmente aconteceu? Eu vou fazer minha pegada ali tranquilo e vou derrubar ele. Muito forte que eu tava. Preferi dar esses 2 pontos do que dar a vantagem. Mas aí o que rolou foi o seguinte: ele fez um bom trabalho ficando em pé e vai me puxar pra guarda de novo. Olha lá, ó. Bom, derrubei, legal. Ele vai tentar ficar em pé, vou pras costas. Bom, derrubei, muito forte. Mas agora que ele fez. Aí que ele ganhou a luta, na minha opinião. Ele estourou a pegada e puxou de novo. Então agora eu tô atrás nos pontos, né? Eu tô 2 pontos atrás e eu tenho que pontuar 3 pontos no mínimo para poder ganhar a luta. E tudo que ele precisava fazer era segurar a luta, foi o que ele fez. E aí faltavam, no caso, 3 minutos e alguma coisa para acabar a luta. E aí eu tava numa situação que eu tinha que passar de qualquer jeito, ele só tinha que se defender. E foi justamente o que ele ficou fazendo. Eu faço essa posição, é uma posição que eu sempre erro na academia e aí deu certo. Ele foi me raspar de gancho, ó, e eu pulei pro mesmo lado do gancho dele. Ele tava numa certa velocidade, eu meio que adiantei meu quadril e. Pera aí, não voltou a posição. Ah, é agora, ó. Ele vai entrar pra me raspar de gancho, ó, e eu vou pular por cima do gancho dele, ó. Pá, pulei pra cá. Certinho, mas ele mesmo assim conseguiu virar lá, não deixou estabilizar. Aí no final, basicamente, eu vou ficar, vai ficar assim mesmo, tentando passar, tentando estabilizar. Essa hora eu estabilizei legal, mas ele tava com meu pé preso. Na hora que eu soltei meu pé, ele voltou o joelhinho um pouquinho, brother. Ó, soltei o pé, ele voltou o joelho, olha lá. Bum, perdi a passagem, ganhei mais uma vantagem. E é isso, agora ele vai me raspar, vou dar um molezinho, ele vai me raspar aí, ó. E aí vai acabar a luta, logo em seguida. Não vou mostrar a raspagem não, vou mostrar não. Já falamos muito desse cara aí hoje. Lutei com esse cara, eu puxei pra guarda, não queria me expor. Essa daí foi a primeira do absoluto, então eu tava meio frio ainda. E não tivemos muito tempo pra descansar. Acabou a categoria, me inscrevi no absoluto. Fiquei 1 hora pra pegar a medalha, velho. Aí quando eu peguei a medalha, sentei e a mulher já tava chamando pra galera pro absoluto. Aí, ó. Aí ele começou a querer rabiscar muito por cima de mim. Aí toda vez que eu ia fazer pegada nele, dava um bico e saía, né? Aí teve uma hora, Brian, que eu acho que ele deu um passo cruzado e bateu quase no meu lado, mano. Foi agora, ó. Ele meio que fez lá, ó. Ele empurrou meu joelho e bateu peito com peito. Bum, ganhou a vantagem. Aí eu fui lá, fiz uma pegada no braço dele, se eu não me engano, no punho dele. Foi isso, ó lá, levantei, tal, dei um biquinho ali, dei uma quedinha nele. Pum, ganhei 2 pontos. Aí ele, por sua vez, vai entrar numa posiçãozinha, Brian,
que os caras estão fazendo muito agora, ele meio que, tipo, quis entrar uma De La Riva e me dar uma botinha por dentro do, por baixo da De La Riva, por cima da De La Riva, sei lá. Aí eu fui no dele, ele foi no meu, eu fui no dele, aí ele largou. Aí, ó, ele vai indo no meu pé lá, entrou De La Riva, foi tentar ir no meu pé, eu falei, vou no dele, fui no dele. Antes que eu fui no dele, ele largou o meu. Antes que ele largou o meu, ele girou. Falei, esse cara vai acabar caindo nas minhas costas, pô, eu vou ficar em pé aqui. Porque esses caras levinhos têm a mania de ir pra nossas costas, mano. Olha lá, ó. Falei, ih, vou ficar em pé. Bum, fiquei em pé. Olha lá, ele foi ver que foi querer me raspar, eu fiquei em pé. Aí ele deu mole nessa mão aí, ó. Deixou eu agarrar essa mão dele aí. Aí eu dei um passinho pra cá, fingi que ia pra lá e voltei pra cá. Por cima de tudo, olha lá. Armlock. Nossa, uma das minhas posições favoritas essa daí. Essa daí foi acima do meu peso. Essa daí foi acima do meu peso. Começou, a gente ficou tocando um pouquinho de queda ali. Ele entrou na minha perna, vou mostrar pra vocês logo a parte direta. Aí a gente tava trocando queda e tal. Tem o pesado ali na cabeça dele, eu gosto de fazer muito isso pra cansar o adversário. Ele meio que foi entrar na minha perna sem time nenhum, ó. Deixou o pescocinho ali. Eu dei uma guilhotina, fiquei com medo dele girar comigo com tudo, já fiquei em pé logo, ó. Ó, ele bateu. Foi isso. Semi-dub da categoria. Essa daí foi a final do meu peso. E essa luta aí teve um drama, né? Pelo seguinte, super pesado, de kimono é até 100 quilos, né? Foi o que eu bati no sábado. E sem kimono é 97,5 kg. Foi o que eu bati no domingo. Então, até essa luta eu não tinha comido, porque eu fiz duas lutas só na categoria, porque eu fiquei de baia, porque eu era ponta de chave. E aí eu não tinha tido tempo de comer ainda. Eu tava programando comer depois dessa luta. Ele vem que vai me puxar, ó. Comecei a dar muita blitz nele em pé ali. Aí ele começou a ficar meio desnorteado, me puxou. Me puxou não, ele meio que caiu, eu meio que empurrei ele, não ganhei ponto. Aí eu comecei a dar uma blitzinha por cima dele ali, tava muito suave, mano. Mudando de direção, ó lá. Tava me sentindo muito bem. Mas aí tentei ir direto pra montada e tal. Mas aí o meu erro foi o seguinte, nessa luta que eu achei grave. Aí eu pulei direto pra uma Kimura ali e tal. E aí foi outro erro também, porque se eu caio por baixo eu tomo 2 pontos, entendeu? Não tem necessidade de fazer isso numa luta, não tranquila, mas uma luta que, assim, eu tinha condições de passar, de dominar o meu adversário, né? Aí o que rolou foi justamente isso, eu fui no pé dele, num momento que não era pra ir, meio que coloquei ele numa 50 com o pé. Aí o que que ele fez? Pra defender ele subiu e acabou ganhando 2 pontos. Eu fiquei a luta toda ali passando um perrengue horrível, moleque pesadão, pra conseguir tirar ele de cima de mim. E tive cãibra, tava cheio de fome, tive cãibra. Aí, ó, a gente lá, ligando minha perna, fui tentar pular direto pra um triângulo. Aí caímos meio que numa 50 ali, ó. E eu fui no pé dele, ó. Cresci o olho no pé, olha lá, ó. Cresci o olho no pé. Aí ele já subiu, mas eu tava confiante que ia apertar. Falei, vou deixar ele subir. Ele subiu, olha lá, o árbitro deu os dois. E essa hora eu vi o árbitro dando os dois, mas não era pra dar dois porque tava com finalização encaixada. Aí o que que o árbitro fez? Tirou os dois, olha lá, com orientação dos outros árbitros, e eu não vi ele tirando os dois. Aí eu falei, aí eu fiquei desesperado pra raspar e tal, e eu meio que perdi o ajuste da botinha, olha lá, ó. Subi, mas pra mim eu já tinha tomado os dois, então eu nem briguei pra subir. Entendeu? Eu falei, ah, já tomei dois, vou ficar aqui mesmo, até a hora boa de raspar. Aí fiquei lá, aí o árbitro vai dar dois, ó. Na hora que não tiver mais perigo na posição, vai tomar dois. Aí, conclusão, eu fiquei nessa posição uns 6 minutos, brigando pra tentar subir, mas eu tava cheio de cãibra, a minha perna não tava com a mesma força, não tava com a mesma pressão, e o cara cheio de, pô, cheio de peso ali, cheio de, cheio de gravidade ajudando ele, e foi isso, ficamos um mó tempão aí, Brian. Aí no finalzinho, aí nessa brincadeira, meu celular vai descarregar, o moleque, o cara que tá filmando, vai trocar o celular, vai usar o celular dele pra filmar e eu vou mostrar pra vocês o desfecho. Ó, aí ó, o moleque saiu da 50, ó, quase bateu do meu lado, aí eu briguei ali pra repor, consegui repor, ó, coloquei ele na minha de novo, ó, o que que me salvou, adivinha?
Três dedinhos, pô. Três dedinhos, deu uma Kimura ali, tal, bom, bom, bom. Aí fiquei por cima, ele ficou em pé, mas aí foi de boa. Bum, entrei nas pernas, derrubei. Bom, derrubei ela. Tentou ficar de quatro apoio ainda, mas foi dois pontos assim mesmo. E daí, ele ficou em pé até, ficou em pé, eu derrubei ele de novo. Quer ver, ó? Vou colocar logo na parte. Jason Alexander Gagnon. Aí foi a final do absoluto, né? Sem kimono contra o AJ. Mais uma vez peço desculpa aí pela resolução dos vídeos, foi o melhor que nós conseguimos fazer, mas eu quero agradecer a boa vontade da rapaziada que filmou pra mim, né? Eu basicamente queria fazer guarda, porque pra quem não sabe, o AJ é a primeira divisão de wrestling de um estado aqui chamado Ohio. Ele é muito duro. Apesar de ser muito menor que eu, não é legal você arriscar um scramble com um cara tão bom assim de wrestling, sabe? Aí eu preferi fazer guarda pra ele ali e tal. Ficamos trocando pegadas e tal. No começo ele fez uma maldade comigo ali, cara, que ele meio que tava torcendo meus dedos, sabe? Aí eu fui mostrar pro árbitro isso, aí consegui 2 pontos aí numa bobeirinha dele. Na bobeirinha dele consegui 2 pontos. E aí quando eu fui mostrar pro árbitro que ele tava espremendo meus dedos, o árbitro me deu uma punição, brother. Uma mancada. Olha lá, ó. Eu mostrando pro árbitro que ele tava. Eu não olhei pro árbitro nem nada, mas eu tipo, meio que mostrei que ele tava espremendo meus dedos ali, ó. E o árbitro me deu uma punição, brother. Aí eu comecei a fazer guarda de novo. Bom, já ataquei ele a três dedinhos, né? Raspei, caí por cima. Vou começar a atacar uma Kimura nele, se eu não me engano, é. Mas eu sei que ele é muito difícil de ser finalizado. Lá, botei ele no crucifixo, Kimura. Varei meio que pro braço dele, pra esticar o braço dele, mas ele vai estourar lá, ó. É difícil de finalizar ele. Ele é muito flexível, muito explosivo e muito guerreiro também. Eu sabia disso. Então, as posições de finalização que eu encaixei, eu não fui com muita sede ao pote pra não ter nenhuma surpresa, sabe? Aí caí por baixo de novo. Essa hora eu acho que já tava em 6-0, se eu não me engano. Daí vou ter mais algumas oportunidades. Olha lá, outra. Raspei de Kimura. Raspei, botei o joelho na barriga. Mais 2. Mais 3 da passagem. Aí a Meg entrou na minha frente. Olha lá, fiquei tentando finalizar, mas sabia que ele era duro de ser finalizado. Vamos cair por baixo. Isso que era pra eu ter feito com o Ada, entendeu? Na hora que eu tava assim, ele de costas ali, de 4 apoios, era pra eu ter pulado pra fazer guarda. Daí eu estaria na frente. Quer dizer, ia ter mais um potencial maior de ganhar a luta, né? Essa parte aí, quem acompanha meu Instagram gostou, ó. Ele entrou nas minhas pernas e tal. E, pô, eu sou, assim, não vou dizer que eu sou bom defendendo single leg, mas é difícil de me derrubar single leg se o cara não for bom de wrestling. Aí ele foi no meu single ali, eu dei um mortal pra trás pra defender, ó. A galera se amarrou nessa posição. Toda vez que eu sempre faço essa posição, mas ninguém nunca filma. Quando filmam, é quando eu erro a posição tal e dá certo. Aí ele entrou de novo no single, mas eu escorreguei pras costas dele já, ó. E daí a luta acabou assim. Fiquei tentando finalizar ali, ele não bateu, isso aí faltava tipo 20 segundos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Deixa seus comentários aí. Me digam o que vocês acharam. E tamo junto. Eu tenho umas lutas de faixa azul aqui, vou ver se eu comento minhas lutas da época de faixa azul. Tamo junto, rapaziada. Até logo. Deem um like no vídeo aí, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. Se são inscritos, cliquem no sininho aí. E tamo junto, galera. Osso. Boa, meu! É isso, também, cara.